Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Smilercast. E este episódio é só um tema que tem surgido muito na minha casa e já vem surgido esse tipo de temas há algum tempo, que é muita questão da ciência e da medicina, e eu acho que é um tema interessante nós conversarmos e nós trazermos cá para fora esse tipo eu não vou chamar de polémica, porque eu não acho que merece esse tipo de atenção, mas sim, talvez essa polémica. Que é assim, quando um médico diz uma coisa, a cultura portuguesa, e isso é mesmo muito, muito cultural, se o médico diz, antigamente até era o padre e o médico, né? Se o padre e o médico dizem, então é isso, é um valor absoluto. Hoje em dia, sabemos, já é mais do que óbvio, a desvalorização da religião. Vou entrar na questão religiosa, não nesse quesito católico, padre, etc., mas poderia também, porque Deus deu-nos a palavra dele por alguma razão e é para nós também irmos consultar. Deus também nos deixou o Espírito Santo, portanto também é para nós tomarmos certas decisões, e o padre, o pastor, serve para nos guiar nesta nossa jornada e não ser o símbolo de valor absoluto. Esse valor absoluto deveria ser a palavra de Deus e a identidade de Deus. Ok, pronto, está aí a minha opinião sobre essa questão. Voltando à medicina, voltando à ciência e etc. Porquê? Porque os médicos podem ser os dois da mesma área, já não indo para áreas diferentes, mas sendo os dois da mesma área, por exemplo, 2 dermatologistas podem ter opiniões diferentes sobre uma questão. 2 cardiologistas podem ter opiniões diferentes sobre a mesma questão. E completamente diferentes. Eu vou dar um exemplo muito, muito simples, ainda bem que eu estou a dá-lo em 2024 e não em 2019 ou em 2020, senão seria a polémica instalada, mas hoje já se sabe, não é? Muitos médicos eram contra a vacinação. Muitos médicos são contra a vacinação do Covid-19, estou a falar, mas também de outras vacinações. Não acredito todas, mas algumas outras vacinações que têm bastantes efeitos secundários. Mas eu lembro-me perfeitamente, na altura do Covid, principalmente aqui em Portugal, quando se tornou a vacinação obrigatória para as crianças, muitos médicos, inclusive foram à televisão, mas claro, quem ainda não sabe, saibam, a mídia é completamente comprada, para não dizer mentirosa, mas pronto, mas tem muita influência financeira e etc. E se nós não tivermos atenção, nós não sabemos muito bem aquilo que nos estão a passar e porquê. Mas muitos médicos, e eu cheguei a assistir, e se quiserem, podem me mandar mensagem no Instagram, eu partilho os links no YouTube se ainda estiverem esses vídeos no ar, de médicos, até, se eu não me engano, o cardiologista principal do Hospital de São João, um senhor até de idade, a falar e a dizer que, olhem, eu não sou contra a vacinação, eu tenho pacientes, né, cardiologista, então, eu tenho pacientes, eu próprio fui vacinado, recomendei a vacinação para os meus pacientes, principalmente os de máximo risco, por achar que é, de facto, o que deve ser feito, mas eu não entendo o porquê de ser obrigatória a vacinação de crianças, porque isto não é, as crianças não são um grupo de alto risco, e também, na fase em que as crianças começaram a ser vacinadas, também já era mais do que falado que apanhar o Covid já era algo suficientemente bom, com um risco baixo e algo bom para criar a tal chamada de imunidade de grupo. Portanto, nós temos de ter muita atenção e como cidadãos nós temos direitos e nós temos o direito de decidir aquilo que nós queremos para a nossa vida. Nós temos o direito de pedir uma segunda opinião, nós temos o direito de decidir, olha, eu sei dos riscos e dos benefícios, mas eu prefiro ficar com os riscos de não fazer do que com os riscos de fazer, mesmo tendo em conta os benefícios. E nós, às vezes, nós perdemos um bocadinho isso, e basta um médico. Agora, ficou um bocadinho pior. Eu acredito que uma grande parte da população, o pessoal mais velho, que não liga muito ao TikTok, ao Instagram e etc., é muito tipo, se o Gosha diz, então é uma verdade absoluta. E temos o pessoal mais novo, que se o TikTok diz, algum TikToker nhanhezento, que nem uma licenciatura tem, nós estamos a tirar opiniões dessas pessoas, de pessoas que nem sequer especialistas são. Eu não vou voltar à religião, mas vou citar aqui uma coisa com o pastor uma vez falou, que foi, nós estamos num mundo de especialistas e todos são especialistas. E muitas vezes esses especialistas não são especialistas em nada.
E a minha igreja é considerada uma mega church, ok? É Hillsong, então é considerada uma mega church, é uma igreja mundial, é uma igreja que, por exemplo, nós aqui na minha zona, nós temos cerca de 1000 visitantes por domingo, o que é bastante. Em Lisboa ainda é mais, para não falar a nível mundial, mas o meu pastor estava a falar, o meu pastor, não o daqui do Porto, mas o pastor, o nosso pastor líder nacional, estava a dizer que tinha pessoas a falarem com ele, isto é apenas um exemplo, a falarem com ele e dizerem assim, não, mas para criar uma igreja grande, ou para fazer uma igreja crescer, e ele virou-se e respondeu assim, olha lá, mas tu alguma vez tiveste uma igreja grande? Ele, não. Então pá, cala-te, porque é assim, tu podes saber a teoria toda. Porém, tu nunca fizeste isto. Isto acontece muitas vezes com muitos TikTokers, com muitos... Não é em todos os exemplos que isto pode ocorrer, que este exemplo se verifica desta forma, mas, por exemplo, muitos TikTokers, eles podem, se calhar, se eles são grandes TikTokers e através disso, do Instagram e das redes sociais, conseguiram ter uma grande presença de mídia e criar uma empresa à volta disso, etc., ok, eles têm potencial para falar sobre isso. Sobre o potencial empresário de criar dinheiro e prosperidade através das redes sociais. Ok. Agora, qual é a propriedade que essa pessoa tem para falar de ciência, de medicina e etc. se não tem uma licenciatura na área das ciências, na área da saúde, nada. Não é um especialista nessa área. E às vezes nós temos uma falta de perceber isso. Porque mesmo quando a pessoa é uma especialista nessa área, nós temos que perceber se dois especialistas da mesma área têm duas opiniões diferentes, cabe-nos a nós, cidadãos e cidadãs, não acredito que disse isto, cabe-nos a nós, cidadãos, decidir qual é o caminho que nós vamos escolher. Porque a ciência, em muitos casos, não tem uma conclusão, é isto que tem que ser feito. Não. Tem muitas falhas a ciência no método científico, então cabe-nos a nós decidir e depois também arcar com as consequências daquilo que nós estamos a fazer, não é? Olha, eu decidi não fazer terapia porque tinha este risco e agora tenho que arcar com a consequência da medicação ou do que for. Ou então eu decidi não tomar medicação e vou fazer terapia. Porquê? Porque eu não quero ter drogas no meu corpo, que os médicos não pensam que sabem o que estou a fazer e se calhar não sabem, e eu não confio, e eu prefiro fazer terapia. Porque eu sei que a terapia tem também resultados incríveis. Fazer isso de forma responsável, por favor, ok? E não usar isto como vinculativo é apenas um exemplo. Porque depende muito, 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 muito dos casos. Mas nós perdemos muito essa falta de insight sobre as coisas, de nós nos apercebermos e nós de tirarmos uma conclusão nossa sobre as coisas. Nós não precisamos ser especialistas para percebermos estas coisas. Nós não temos que confiar sempre naquilo que aquele especialista nos diz. Nós podemos ir buscar uma segunda opinião. Tanto é que isso é muito comum na medicina, não é? Uma pessoa ir buscar uma segunda opinião e depois, se a segunda opinião for diferente, o que é que a pessoa faz? A pessoa vai com a opinião, não é, do médico que ela achou mais apropriada para o momento que essa pessoa estaria a passar. Portanto, é muito, muito importante nós termos esta percepção de que nós temos que ter um pensamento crítico. Mas foi alguém ao Gocha e falou disto, isto e daquilo. Ok, mas essa pessoa que foi ao Gocha é um especialista com essa opinião. E os outros especialistas? Ainda que haja apenas um médico que tenha uma opinião contrária, vale a pena ouvir esse médico. Porquê? Porque ele também é especialista. Ele também é especialista. Então eu sinto que nós temos duas vertentes assim, muito, muito interessantes, que é ou nós acreditamos em tudo, ou nós não acreditamos em nada. Então é assim, quando aquela pessoa, aquele médico, ou aquele TikToker, ou o que for, nós acreditamos piamente naquela pessoa e aquela pessoa, aquilo que ele está a dizer é o Holy Grail e é a verdade absoluta, ou então nós temos pessoas até perto de nós que até podem ter conhecimento, etc, não é? Podem ter algum tipo de estudo, não necessariamente especialista naquela área, que quando aquela pessoa contesta algo, nós não ouvimos. É tipo, não, mas aquele especialista disse não sei o quê. Sendo que
passado um tempo, se aquilo que aquela pessoa próxima de nós disse for ao goxa, não essa pessoa, outra pessoa, já é a verdade absoluta. Então, eu acho que o que nos falta não é a questão só dos especialistas e assim, não é isso, é nós termos, e eu acho que isto é algo que tem sido retirado imenso da educação, nós estamos a programar, não é? A educação, eu sinto que programa muito para aquele pensamento específico e não para um pensamento crítico. Desde o início é essa castração do pensamento, de pensar diferente, etc. É muito essa, é mais uma seguição, uma perseguição de uma ideologia que eles querem que nós tenhamos e não de um pensamento diferente e crítico e etc. Então eu acho que o mais importante não é só ouvir os especialistas, óbvio, mas buscar sempre, não, espera, mas porquê que este especialista pensa assim? Porquê que aquele especialista pensa assado? Em que é que eu acredito? O que é que eu quero? O que é que eu quero fazer com esta informação que eu tenho? Quer de um lado, quer do outro lado. Isso é que é o importante, porque no fim do dia, quem está a tomar as decisões da minha saúde, as decisões do que fazer, do que não fazer, do que comer, do que não comer, quem tem crianças, que escola ir, que escola não ir, quem toma essas decisões todas somos nós. Então, é esse pensamento crítico que nos faz decidir de uma forma melhor aquilo que nós estamos a fazer. Ok? E é de veras complicado. Porquê? Porque nós muitas vezes, para além disso requerer treino tal que nós não temos tido na nossa educação, os 12 anos que nós passamos na escola obrigatoriamente, talvez mais se contarmos com a pré-escola, não nos estão a programar para esse tipo de coisas, não é? Não nos estão a ensinar esse pensamento crítico, não nos estão a criar para uma liderança, não nos estão a criar para nada disso. Então, o sistema de ensino está programado tal e qual como uma fábrica funciona, não é? Quem for estudar a história do ensino vê que tem ali aquela questão da Revolução Industrial e etc. Até o toque da escola é como o toque da fábrica, portanto já é para programar as crianças para a indústria fabril, para a Revolução Industrial, não é? Daquela fase, e entretanto não se atualizou, não é? Isto já tem-se repensado imenso a escola e de cada vez se repensa mais, na minha opinião, de cada vez parece que vai para pior. Apesar de haver tentativas para melhor, mas depois depende um bocadinho aqui da perspectiva, mas esta questão do pensar, do pensamento, e nós termos um pensamento crítico. Então, no outro dia, vou dar o exemplo, no outro dia estávamos a falar, e foi referido aqui, estávamos a falar sobre as crianças estarem a ver televisão muito próximas da televisão. E eu não sei se vocês sabem, mas existe um gráfico, uma dimensão uma relação entre o tamanho da televisão e a distância que nós temos que ter da televisão. Isto é dito, tipo, pelos fabricantes, não é? Quando fazem a televisão, o tamanho da televisão, eles dizem qual é a distância que eles querem que nós tenhamos da televisão, mais ou menos, o adequado. E às vezes as crianças ficam a assistir televisão muito, muito próximas da televisão, demasiado próximas, a 20 centímetros da televisão, a 50 centímetros da televisão, e às vezes televisões enormes, não aquelas televisões pequeninas dos anos 20, mas aquelas televisões que hoje em dia temos, aqueles ecrãs gigantes. E então, estávamos a falar sobre isso e uma pessoa disse: não, mas o não sei quem foi ao médico e o médico disse que não havia problema nenhum, que não havia danos disso. E eu, mas isso é mentira, como é óbvio. Mas foi o médico que disse. E eu, ok, eu não quero saber se o médico disse. Eu não quero saber se o médico disse. Numa época de miopia, que está toda a gente, todas as crianças, ou uma grande parte das crianças, a ver mal, logo desde o início, pessoas que nunca viram mal na vida, a começar a ver mal, porque o seu trabalho é em frente ao computador, porque o seu trabalho é etc. Como é que tu podes acreditar que isso é verdade? Como é que é possível? Quando há outros médicos que pensam além. Inclusive, há uma médica, uma oftalmologista incrível que ela tem um curso que ajuda as pessoas literalmente deixam de ver mal com ela, através de fazer exercícios com os olhos, exercícios musculares com os olhos. Então, o facto de usar óculos de sol, tudo isso traz um malefício.
E muitos médicos aconselham o uso de óculos de sol e muitos médicos aconselham o não uso dos óculos de sol. Porque isso faz muito mal, não só para a nossa vista, porque a nossa vista precisa da luz solar, faz mal até, por exemplo, na praia, nós ao usarmos óculos de sol, dá a indicar aos nossos olhos que é de noite, o nosso cérebro vai interpretar que é de noite, então não vai produzir o que é necessário produzir para a nossa pele se proteger do sol, por exemplo. Então muitas das queimaduras solares que nós temos é também devido a isso. E podemos ir ao protetor solar, que depois nós usamos os óculos de sol, o cérebro não sabe o que é aquilo, nós pomos protetor solar, não recebemos a vitamina D, benefício de estar ao sol, quase nenhum. E depois temos estudos a dizerem que os malefícios também do protetor solar, que muitos protetores solares trazem, e os químicos que nós usamos na cosmética, que é isso talvez que nos esteja a trazer o cancro e etc. Então, nós pensarmos desta forma mais abrangente sobre os assuntos e percebermos, e aquilo que eu tenho feito muito é, para tomar uma decisão, é qual é a forma mais natural possível. É o meu lema. Porquê? Porque muitos problemas de saúde que nós temos vindo a ter ao longo da história da humanidade, muitos deles são recentes. São desde a modernização da sociedade até agora. Então, a minha perspectiva é sempre esta. Para tomar uma decisão é voltar, é pensar da forma mais abrangente possível e ir lá atrás. Então, antigamente usava-se óculos de sol? Não. As pessoas, se calhar, não viam tão mal. Ok. Antigamente usava-se, por exemplo, a questão da carne. Eu já fui vegetariana, ok? Falo com propriedade. Hoje em dia, a carne é muito mal falada, quer seja a nível do ambiente, quer seja a nível da saúde, etc. A carne é simplesmente o alimento, não é um dos, é o alimento, a carne vermelha, que tem por 100 gramas mais nutrientes e vitaminas do que qualquer outro alimento. Não existe alimento mais saudável do que a carne. Existem estudos e, infelizmente, não muitos estudos, porque a ciência, ao contrário do que dizem, é altamente financiada e quem está dentro da ciência sabe disso. Pode não ter ligado uma chave à outra, mas a partir do momento em que tu, para fazeres um doutoramento, para estares numa universidade, tu tens de estar sempre a aplicar para fundos, para bolsas e etc., a decisão de quem te vai dar essa bolsa para tu continuares a trabalhar é de alguém que te está a pagar. É um financiamento. Depois tu tens que publicar em revistas e elas decidem se vai ser publicado ou não, ok? E choquem, muitas vezes não são publicadas, ok? Muitas vezes não são publicadas por razões humanas, por erros humanos. De eu não quero que tu publiques isso porque eu estou a estudar isso também e quero ser eu a primeira a publicar sobre isso. Ou o que quer que seja, simplesmente eu não concordo com essa ideologia que tu estás aí a falar, então eu não quero publicar e etc. E então, voltando para essa questão, não vou começar assim, né, Patrícia? Mas ok, espera, corta aí. Por erros humanos, não sei o que é. Então, perceber que a ciência tem as suas falhas e nós, como qualquer investigador, perceber que a ciência tem de facto as suas falhas, e são muitas, também percebemos qual é a sua limitação. E mesmo que a ciência diga A e nós acreditamos em B, nós temos duas opções. Ou cegamente seguimos a ciência, ou procuramos refutar. Porque a criança, meu Deus, porque a ciência foi criada, o método científico foi criado para ser refutado. Eu vou achar que isto é verdade até alguém me vir refutar. É sobre isso que é a ciência. Então a ciência não é uma verdade absoluta, nunca foi sobre a verdade absoluta que ela foi criada. Ok? Então, voltando à questão do exemplo que eu estava a dar, que era que não havia dano nenhum as crianças estarem tão próximas da televisão. E eu pensei assim, Deus criou-nos de uma certa forma, não indo à religiosidade, ok? Não precisamos de ir, porque se pensarmos na teoria mais aceita pela ciência, que é a teoria da evolução das espécies, nós antigamente, quando eu digo antigamente não é há 20, 50 anos atrás, é há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, quando Homo sapiens sapiens se tornou
espécie, nós vivíamos em campos, o nosso trabalho era no campo, sim, nós também escrevíamos nas paredes, também havia essa coisa de vermos coisas mais próximas, mas a nossa visão era muito treinada desde o início à longa distância. E nós hoje vemos mal por vermos muito ao perto, por estarmos a treinar demasiado a nossa visão ao perto. Então é muito simples quando nós juntamos informações de luz solar é importante para o nosso olhar. Ok, então se calhar está sempre fechado dentro de casa a ver televisão, já não é o ideal. Por causa de nós precisamos dessa luz solar. Quando nós juntamos, se calhar nós fomos criados, o nosso olho, quando foi inicialmente projetado por uma identidade ou não, não é? A forma da evolução que acontece, nós acreditarmos que nós somos feitos de uma determinada forma para um determinado trabalho, então os nossos olhos são treinados para estarem no campo, por exemplo, para verem ao longe, para verem etc. Então se nós estamos a ver ao longe, eu estou a dizer isto de uma pessoa que usa óculos, ok? É porque nós não treinamos essa visão. E até há um exercício muito, muito interessante que é 20-20-20, que é nós estarmos 20 minutos a olhar para o ecrã, fazermos uma pausa de 20 minutos a olhar para a distância e fazermos uma pausa de 20 minutos para fazer não sei o quê. Já não sei se era pausa, se era... já não sei. Mas é um exercício assim do género em que enfatiza o facto de que nós precisamos de treinar todas as nossas visões. Ora, claro, se uma criança passa 12 anos da sua vida a estudar, a olhar para o caderno, é óbvio que essa visão a longa distância vai ser cada vez mais comprometida, certo? Se nós estamos a olhar para o computador ou para a televisão, que foi desenhada para nós estarmos o computador no caso, cerca de 50 centímetros da tela, a televisão, cerca de 2 metros da tela, e nós estamos a vê-la a metade, se calhar quando nós vamos ver a televisão à distância que ela foi programada para ser vista, nós vamos ter uma falha de visão à distância, ou ao perto, ou não sei, porque eu não sou médica, mas claramente, se nós não estamos a usar as coisas como elas foram intencionadas para serem usadas, se calhar nós vamos sofrer consequências disso. Então foi uma coisa que eu muito rapidamente disse assim, não, isso é mentira, claro que isso é mentira. Mas foi o médico que disse, eu não quero saber quem é que disse. Eu não quero saber quem é que disse. É óbvio que isso é mentira, é óbvio que isso é mentira. Se calhar pode não haver muitos danos, quanto as pessoas estavam a pensar. Se calhar esse médico não acha que a criança precisar de usar óculos de ver não é um dano. Se calhar ele acha isso, porque hoje em dia é tão comum nós usarmos óculos que o médico pode achar que isso não é um dano. Não sei qual é a razão dele dizer isso, mas que obviamente não é a solução mais saudável para a nossa visão, obviamente que não é. Vai fazer com que a criança tenha cancro? Não, pá, come on, vamos com calma. Vai diminuir a esperança média de vida da criança porque ela vê a televisão demasiado perto? Acho que não. Do ponto de vista da visão, não. Depressão, talvez sim. Mas visão, não há nada que correlacione, nem mesmo com a depressão. Porque vemos mais perto de televisão, ficamos mais deprimidos. Não acho que haja estudos que comprovem isso. Agora, não faz absolutamente nada. Não, para tudo aquilo que nós fazemos há uma consequência. A consequência pode ser boa ou pode ser má. Se calhar estar 1 hora a olhar para a televisão, a ver um filme, uma televisão que é suposto eu estar a 2 metros, estar a 50 centímetros, se calhar, só se calhar, vou ficar com dor de cabeça ou vou ter alguma consequência. Se calhar, se nós metermos uma extra opção de estar 1 hora a brincar na rua, se calhar a hora a brincar na rua é muito mais benéfica do que a hora em casa a ver televisão. Se calhar ainda é mais benéfico do que estar essa hora a ver televisão muito próxima da televisão. Ok, mas é assim, mas vai causar um dano, a criança vai ficar cega. Se calhar não, pá, não há estudos que indiquem isso. Agora, também nós não podemos achar que nada tem consequência, que nada tem nada, não é? Que nós andamos a viver uma vida sem qualquer tipo de consequências. Não, claro que tem consequências, é claro. Agora faz mal, tudo faz bem, assim, depende há pessoas também, porque depois entra, não é? Nesse caso, há pessoas que também fumaram a vida toda e viveram muitos anos e nunca tiveram cancro e nunca tiveram nada, mas há pessoas que fumaram a vida toda e também não tiveram cancro, mas tiveram outros problemas e a longevidade está mais do que comprovado que diminui. Ok, mas e depois? Ok? E depois é nós tomarmos a decisão para a nossa vida, daquilo que nós queremos da nossa vida.
Não é só porque o médico nos disse, não há dano. Ok, então pronto, então a criança pode ver televisão quando ela quiser, à hora que ela quiser, na distância que ela quiser. Não é assim. O médico disse isto, ok, deixa-me lá pesquisar, deixa-me lá perguntar a outro médico o que é que poderia acontecer, deixa-me perguntar a este médico o que é que ele quer dizer com não haver dano. Deixa-me perguntar como é que ele está, o que é dano para ele, não é? Se há problema, se é só uma questão de visão, se é maior, se é algo... Enfim, por exemplo, a questão... Estou-me aqui agora a lembrar dessa médica que eu falei agora, que ela fazia os tais exercícios. Uma técnica que ela disse para nós vermos melhor sem óculos, na leitura, é lermos na luz do sol. Lermos com as letras, com o livro, não é? A luz direta do sol a bater no livro. E eu lembro-me em pequenina me dizerem que fazia muito mal à vista nós vermos coisas no escuro, vermos televisão no escuro, vermos etc. E sim, ela também diz que existe esse dano. Mas pode ser só esse dano ou pode ser só do facto de que se eu tiver a assistir televisão ou se eu tiver a ler e escrever com mais luz, vai ser melhor para a minha visão. Significa que com menos vai ser danoso para a minha visão? Se calhar não, mas vai ser melhor para a minha visão, vai ser protetor para a minha visão não fazer isso. Então nós também olharmos com esse olhar crítico de aquilo que a outra pessoa quer dizer, nós percebermos aquilo que a pessoa quer de facto dizer com aquilo que eles estão a dizer. E às vezes, o facto de não fazer mal não significa que esteja a fazer bem. E se calhar mudarmos a nossa atitude ou o nosso hábito para uma forma que seja melhor, também é positivo. Mas haveria dano? Se calhar não, mas é melhor desta forma. Foi projetado para ser feito desta forma. Ok? É a mesma coisa com o exercício físico. O exercício físico é protetor. É protetor. É algo que nos faz bem. É um resultado imediato? Não, é um resultado a longo prazo. Mas é protetor. Ok? Então, buscar de volta esta questão, esta teoria de pensamento, este pensamento crítico. Pensar porquê que eu penso assim. Porquê? Quem é que me disse? Até às vezes, sobre a nossa própria identidade... Nós guardamos coisas de que outras pessoas nos dizem, o médico nos disse, ou o professor nos disse, porque aquilo que os nossos professores, as pessoas mais próximas de nós, nos dizem em crianças é mesmo muito importante. Então, às vezes, coisas que os professores nos disseram, que os nossos pais, que os nossos tios, etc., nos disseram, ficam gravadas na nossa identidade de uma forma tão forte e nós nem sequer percebemos porque é que nós pensamos dessa forma, até mesmo às vezes sobre nós. Não só sobre o exterior. Então eu desafio-vos, o desafio deste episódio é mesmo isso. Vocês pensarem sobre aquilo que pensam, sobre as coisas, ok? Mas porquê? Porque essa questão do, está comprovado cientificamente, ou, foi o médico que me disse, isso tem um valor, embora importante, mas não é um valor tão alto quanto possa passar, ou quanto nós possamos pensar. Porquê? Porque ciência refuta-se com ciência. Médicos existem segundo as opiniões que pensam de forma diferente. Foi uma situação, e agora estava a falar do Covid, que eu fiquei perdida. E eu lembro-me de pensar, como é que é possível? Eu seguia médicos. Eu seguia médicos que eram contra a vacinação. Veemente contra a vacinação. Tipo, não se vacinem. Ninguém se vacine. São médicos negacionistas. Negacionistas do quê? Gente, eles são médicos, eles também leem, eles também fizeram o curso de medicina, eles também leem os artigos que estão a sair, eles claramente estão a ver falhas nesses artigos, eles claramente estão a ver outros artigos que estão a ser publicados, ou que não estão a ser publicados porque estão a ser barrados pelas enfim, farmacêuticas, e eles também sabem. O que é que estes médicos não sabem, ou sabem que os outros não sabem, ou sabem? Entendem? O que é? Quem é que está aqui a falhar? E quem é que decide? Ora, se é a minha saúde, eu decido. Ora, se é a saúde dos meus filhos, eu decido. O que é melhor? Vamos lá ver. Vamos lá tentar perceber o que é que se está aqui a passar.
E não é só aquela coisa do porque a X pessoa disse, ok, mas e o que é que a outra pessoa disse? Qual é a outra opinião sobre isto? Qual é a outra visão disto? Onde é que isto nos pode levar? O que é que está a acontecer? A questão do estudo que eu ainda agora falei da carne, esse estudo foi feito com pessoas, não foi só um estudo, comer carne ou não comer carne. Era um estudo com pessoas com alimentação apenas de carne, comer apenas carne. E eles estudaram pessoas com doenças autoimunes, com diabetes e etc. Essas pessoas, inclusive as pessoas com diabetes, deixaram de tomar a medicação pós-diabetes. Tiveram remissão. Eu já ouvi casos de pessoas que tinham doença Hashimoto, que mudaram a sua alimentação, restringiram a sua alimentação e os seus sintomas tiveram remissão, entraram em remissão. Nem se fala em cura porque é uma doença autoimune. A doença de Hashimoto, podem pesquisar, é uma doença autoimune, não tem cura. Quando essa pessoa foi ao médico, ela disse, então, mas o que é que eu posso fazer? Posso mudar a minha alimentação? E a médica disse, não, vais tomar medicação para o resto da tua vida. Esta doença é uma doença autoimune, não há cura, vais ter que tomar esta medicação para o resto da tua vida. E ela não se conformou, foi fazer foi uma nutricionista também holística, fez um detox enorme, assim, a nível da alimentação, de produtos, de tudo, e mudou a sua alimentação. No caso dela, ela é intolerante ao glúten, descobriu que era intolerante ao glúten, e a sua doença do Hashimoto entrou em remissão. A médica não queria acreditar, fez todos os exames outra vez, a médica não queria acreditar que a doença dela entrou em remissão. Portanto, através da alimentação, a nossa alimentação influencia muito, 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 muito nas nossas decisões. Agora diz-me assim, essa médica começou a fazer estudos com essa pessoa, perguntou-lhe o que é que ela alimentava para começar a recomendar isso aos pacientes? Eu acho que não. E estão a ser feitos estudos com mais amostragem para ver se existem melhores dietas que nós possamos recomendar a estas pessoas? Não. Porquê? Porque nós comemos menos pão e alimentos que nos inflamam, em nada vai contribuir com a indústria farmacêutica. No outro dia eu ouvi uma pessoa dizer assim, se o remédio fosse para curar, chamava-se curédio. Não remédio. Remédio vem da palavra remediar. Remediar um problema. Remediar. É para isso que um remédio serve. Para remediar algo. Se tu de facto queres a cura, se tu de facto queres deixar de ter esse problema, tens que procurar a cura. A cura muitas vezes está na raiz do problema. O remédio não vai nunca à raiz do problema. Nunca. Tomar uma medicação para depressão, tu não vais nunca à raiz do problema. Porquê é que tu estás com depressão? Depressão, posto de uma forma muito, muito simples, depressão é problemas com o passado, e ansiedade é problemas com o futuro. Nossa, mas isto assim, resumido numa linha, ok? Então é assim, se uma pessoa está com depressão, ela tem problemas com o passado. Problemas de identidade, de coisas que aconteceram no passado, pode ter sido uma perda significativa que não foi bem resolvida, pode ser consciente, pode ser inconsciente, pode ser bullying, pode ser muita coisa internalizada junta que depois faz o boom e dá a depressão. Pode ser muita coisa, ok? E a ansiedade, muitas vezes a ansiedade e a depressão andam juntas, né? Porque depois a pessoa, óbvio, tem um problema com o passado, não consegue resolvê-lo no presente, então tem medo do futuro e depois fica com ansiedade também do futuro e de viver no futuro e no presente, etc. Ok, mas a ansiedade é um problema do futuro, é ter medo do futuro, do que vai acontecer no futuro, da incerteza do futuro, etc. Ok. Quando uma pessoa está com depressão, com sintomas depressivos, quando uma pessoa está com sintomas de ansiedade, muitas das vezes o psiquiatra não pergunta o que é que se passou no teu passado, como é que foi a tua infância. Ou muitas vezes o psiquiatra não pergunta, muitas vezes nem o psicólogo pergunta, tá? Como é que é o teu dia-a-dia? A que horas é que tu acordas? Agora estamos no inverno, mas no verão, vais à praia, vais apanhar sol. O que é que tu comes? Qual é a tua alimentação? Não perguntam. Muitas vezes a base biológica
dessa depressão, essa componente biológica, porque tem a componente psicológica, óbvio, que é a parte do trauma e etc, mas a componente biológica, porque a componente que a medicação vai tratar é a biológica. Porque a medicação não vai tratar o trauma da pessoa, isso é a terapia que faz, é a pessoa falar com alguém que faz. Agora, a componente biológica, dela ter os hormônios em baixo, do cérebro dela estar a funcionar a metade do que deveria, e etc., essa é a componente biológica. Apanhar sol ajuda. Ter uma alimentação saudável ajuda. Fazer exercício físico ajuda. Porque vai-te libertar todas essas hormonas que tu necessitas, vai-te dar todas as ferramentas que o teu cérebro necessita para voltar aos seus valores normais. Ok? E eu arrisco dizer até de uma forma, primeiro, natural, como é óbvio, porque é o que nós estamos a fazer, e segundo, de uma forma que não te vai desestabilizar o resto todo da tua vida. Agora, estou a dizer, Patrícia, estás a dizer que ninguém nunca deveria tomar medicação? Não, claro que não, óbvio. Óbvio que não é isso que eu estou a dizer. Existem casos e casos, existem casos específicos de pessoas que precisam mesmo de medicação. E existem doenças e doenças, e existem perturbações mentais e perturbações mentais. Estamos a falar de uma depressão, não estamos a falar, por exemplo, de uma esquizofrenia. Depende muito daquilo que nós estamos a falar, depende muito do grau de depressão que a pessoa está. Dependendo do grau de depressão que a pessoa está, ela pode não conseguir nem sair da cama. Ela pode não conseguir nem sair da cama. Como é que nós vamos exigir à pessoa para ela ir apanhar sol se ela não consegue nem sair da cama? Ela claramente precisa de uma ajuda fácil, que é tomar uma medicação, para lhe dar esse primeiro impulso, ok? Mas, muitas vezes, nós estamos num estado melancólico, nem é uma depressão, nós estamos num estado melancólico, ou nós estamos num estado ansioso, que não é ansiedade, não é uma perturbação. Nós podemos estar com ansiedade e não ser ansiosos, e não ter a perturbação de ansiedade generalizada, e não ter a perturbação de depressão, ok? Mas nós já vamos à procura de uma medicação. Nós não podemos estar tristes, que nós já vamos à procura de medicação. O Dr. Mike, eu não sei se conhecem, é um médico nova-iorquino, que fez um podcast, ele estava a falar sobre isso, ele estava a dizer que um paciente foi à beira dele, disse-lhe que a mãe ou algum parente tinha falecido recentemente, e que estava a ser muito difícil para ele gerir essa situação. Já tinha passado 1 ou 2 meses e ele ainda continuava a sentir os sintomas depressivos e etc. E ele queria medicação. E o Dr. Mike disse-lhe que não, isso não faz sentido nenhum. Claro que ele não disse desta forma, mas ele disse, olha, tu estás a passar por um luto, isso não é depressão. Isso é um luto, tu tens que viver esse luto, estás triste. E na nossa sociedade tornou-se tão... essa questão do ficar triste, do sentir, tão afastado, assim. Nós não podemos estar tristes que já somos deprimidos. Nós não podemos estar ansiosos que já somos ansiosos. Já temos de tomar uma medicação para a ansiedade para nos acalmarmos. Não é assim. Eu não dormi esta noite porque eu estava ansiosa, então eu estou com ansiedade. Não, não dormiste uma noite. Não dormir uma noite. Acontece. De vez em quando acontece. É ok. Isso não é algo que esteja a te prejudicar no teu bem-estar geral. É uma noite. Uma pessoa com uma ansiedade generalizada, e depois até há os critérios do DSM, eu não sei os de cor, mas há critérios, não é uma noite que não dorme. Entendem isso? Então, nós temos essa percepção, e muitas vezes os médicos não são treinados com essa visão. Não são treinados com essa visão. Os psicólogos também não, ok? Não se iludam que aquela pessoa por estar ali pode ter toda a formação do mundo, mas se ela não tem visão, não tem insight, não pensa de uma forma crítica pelas coisas, ela só vai na ideologia que está no momento ativa. Então procurem alguém que pense, alguém que tenha uma visão crítica, alguém que vos explique aquilo que está a acontecer, com palavras de forma que vocês percebam. Um médico não tem a capacidade nem sequer de adaptar o seu discurso ao paciente. Como é que ele vai ter capacidade de perceber o que é que se está a passar à volta dele? Não tem. I'm sorry, não tem. Então é assim, muitas das vezes isso acontece, as pessoas vão ao psiquiatra, ou vão ao médico de família, ou vão onde quer que seja, e dizem, olha, estou com uma depressão, ou não sei o que, eu quero medicação, e dão medicação e acabou. A medicação, o remédio é remédio para remediar, não é curédio para curar, ok? Ninguém vai ficar curado de uma depressão porque toma medicação. A pessoa vai ficar dependente da medicação, até curar a depressão. Ok? Também existe a depressão crónica, ok? Não vamos entrar aí, mas pronto, ok. Então, buscar a raiz do problema. Tenho um problema cardiovascular. Qual é a raiz do problema? É a alimentação? Ok. Provavelmente
problemas desses graves, cardiovasculares, claro, tipo, tem que manter a medicação, etc. Mas muitas das vezes não se deixem enganar só porque dizem que a doença é autoimune, ou porque não tem cura, porque não sei o quê. Tem sim. Não se chama cura, infelizmente, não é? Porque não podem assumir que é uma cura. Mas existe a remissão de de todos os sintomas. Então, e isso existe. Existem casos de pessoas que entram em remissão das suas doenças autoimunes devido à alimentação, devido a uma alimentação melhor. E também existem pessoas que ainda não chegaram a esse nível de ter uma alimentação muito regrada, porque é mesmo muito regrada, e sabem, ou então as pessoas têm uma alimentação muito regrada, mas... como é que eu vou explicar isto? Mas falham de vez em quando, não é? De vez em quando lá comem um chocolatinho, ou de vez em quando lá comem glúten, etc. E imediatamente começam a ter consciência de que este tipo de alimentação está-me mesmo a fazer mal. Eu eu não tenho o diagnóstico, mas eu tenho... É porque não é diagnóstico, porque não é grave ainda, que é síndrome de ovários policísticos. Mas eu tenho alguns sintomas, que é... Tenho alguns cistos, mas não o suficiente para ser considerado síndrome de ovários policísticos, mas tenho o período menstruação irregular e etc. E também me disseram que eu tinha que tomar pílula, que tinha que ser e não sei o quê, e eu não aceitei. Olha, não, I'm sorry, mas não, eu não necessito. Então eu não acho que vale a pena eu estar a tomar uma coisa que é falsa para o meu corpo. Eu não acho que seja benéfico em nenhum sentido, muito pelo contrário, eu acho que tem demasiados malefícios que nenhum médico te fala sobre, como se não existissem estudos que falassem sobre a mudança, até mesmo de comportamento, quando nós tomamos a pílula, não é? O anticoncepcional. Então eu disse, olha, não, eu não vou tomar, é escusado. A última vez que eu fui à ginecologista eu disse-lhe isto, é escusado, eu não vou tomar. Não vou tomar, eu não quero tomar. Primeiro, eu não quero essa responsabilidade para mim porque eu não consigo tomar um comprimido todos os dias que eu esqueço-me. E segundo, não vale a pena, não preciso para a componente anticoncepcional. Então, eu não quero tomar, porque eu acho que é uma coisa que me vai fazer mais mal do que bem. O meu período é irregular, ok, é como ele é. É como Deus fez o meu útero. Então, é que seja assim. Eu não quero engravidar, então eu não preciso estar a tomar medicação para, entre aspas, me ajudar a ovular. Não preciso, não há essa necessidade. E eu ovulo, né? Como é óbvio. E então, eu comecei a ter muito cuidado com a alimentação, porque eu comecei a ouvir algumas nutricionistas e assim, que também não sou todas, e não é decididamente não são as nutricionistas que estão na mainstream que falam sobre isso, mas há algumas nutricionistas e alguns médicos que falam sobre a alimentação e a implicação da alimentação na síndrome de ovários policísticos também. E então houve uma altura aí que eu andava muito prática na alimentação, porque eu tenho duas fases assim na minha vida, que é a fase prática, então eu como só para me alimentar, e a fase está muito no meu inconsciente, já da forma como eu cresci, comer para me sentir melhor. Então, tipo, às vezes eu como só porque é o automático, assim, estou-me a sentir um bocadinho frustrada, ou a primeira coisa que eu penso é vou comer, e às vezes quando eu dou por ela eu já estou a comer e nem sequer tinha fome, etc. Então eu aqui atrasada andei numa fase em que a minha alimentação era muito boa, assim. Eu não comia açúcar quase nenhum, para não dizer nenhum mesmo, e eu não comia farináceos, pão, massa, tudo que seja de massa, eu adoro massa. Arroz também evitava, então era mais uma dieta muito parecida com o paleo, mas mais pró-carnívora. Então era muito carne, principalmente vermelha, ovos e laticínios, queijo, etc. E, choquem, a minha menstruação sempre foi muito irregular, muito irregular. Quando ela começou a regular, ela era regular aos 40 dias. Para quem não sabe, a menstruação, o ciclo menstrual deveria durar 28. A minha tinha 40 dias, é imenso. Todos os médicos e enfermeiros falam tipo, isso não tem jeito nenhum, tens de tomar pílula para regular, não sei o quê, não. Eu era tipo, não quero. Mas então quando ela regulou para os 40 dias, o que é imenso. Quando a minha alimentação estava certinha, ninguém me mandou, tá? A minha alimentação não era seguida por uma nutricionista, nada. Não só eu tinha mais energia, não só eu me sentia melhor, eu estava menos inchada, então mais magra, sim. Eu dormia melhor. A minha menstruação passou de 40 dias para 30 dias.
o que é ótimo, porque o ideal seria 28, eu já estava com 30, o que era ótimo. E assim, pessoal, nunca atrasava, era certinho. E eu sabia quando é que a minha menstruação ia vir, e nem a aplicação que eu tinha sabia, porque a aplicação ainda estava com os 40 dias. Então, eu sabia exatamente quando é que a minha menstruação ia vir, e nem a minha aplicação, onde eu aponto a minha menstruação, sabia. Para vocês terem essa noção. De tal forma foi a mudança. Ok? Até mesmo no início eu tomei óleo de prímula, não sei se conhecem, mas é um multivitamínico que ajuda com os sintomas de TPM e também da menopausa. E foi uma coisa também que eu fiquei muito assustada, porque o médico deu uma pílula à minha mãe, que não é anticoncepcional, é diferente, porque a minha mãe tinha muitos calores. Mas tipo, a minha mãe quando entrou na fase da menopausa, ela tinha tantos calores que ela ia para o hospital, desmaiava de calor. Então o óleo de prímula também ajudou muito. Eu disse assim, não, tu vais parar de tomar isso e vais tomar óleo de prímula. Ela já tinha parado quando eu lhe disse isso, ela, não, já parei, por acaso já parei, porque não, já tinha havido casos de amigas dela que tinham tido cancro da mama pouco tempo depois de usarem isso, e ela parou. E fiquei assim, meu Deus, como é que dão receitas destas coisas sem falar sobre ai, como é que se diz? Os malfeitos desta medicação. Meu Deus do céu, como é que isso é possível? E então a minha mãe começou a tomar o óleo de prímula e também resultou bastante para ela. Então resultou para ela, a minha menstruação também foi uma coisa que ajudou a minha menstruação regular, mas depois entretanto aquilo acabou e eu deixei de tomar aquilo e a minha menstruação manteve-se nos 30 dias. Então existe sempre uma forma natural de nós atingirmos esse bem-estar e etc. E entre tomar uma medicação todos os dias e tomar uma vitamina todos os dias, eu prefiro 1000 vezes tomar essa vitamina todos os dias. Então, não é o caso, porque eu deixei de tomar, mas se fosse esse o caso, eu iria para a vitamina sem dúvida alguma. Ok, então, aqui várias coisas, não é? Que eu empacotei aqui neste longuíssimo episódio, o episódio mais longo deste podcast até agora. Porquê? Porque eu acho importante nós pensarmos e tomarmos responsabilidade da nossa vida. A responsabilidade da minha vida, a responsabilidade da minha saúde não é do meu médico, não é do meu enfermeiro. A responsabilidade da minha saúde é minha, não é dele. Essas pessoas servem apenas para nos guiar a seguirmos uma alimentação melhor, a termos uma saúde melhor. Servem também para, quando existe algum problema, nos ajudarem. Claro que se eu estou com uma infecção urinária, eu tenho que tomar um antibiótico. Mas, até lá, eu posso prevenir essa infecção urinária. O que é que me provoca a infecção urinária? Se calhar eu estou a beber pouca água, se calhar vou beber mais água com limão para prevenir. Há outras coisas que nós podemos fazer para prevenir. Se calhar tomar umas vitaminas que previnam a infecção urinária. Ok, então eu vou fazer isso. Quando vem, se calhar, tomar um antibiótico, se até agora é a melhor opção, eu não vou ficar com a infecção urinária, não é? Tipo, isso é uma coisa que eu não quero ficar. Ou eu não vou ficar com qualquer que seja o problema ou a patologia. Ok, mas o que é que eu posso fazer para prevenir? E deixar de olhar para aquilo que o médico, o psicólogo, quem quer que seja, diz como uma verdade absoluta. Não é. Não é. E se tu que és adulto e me estás a ouvir, aquilo que o teu professor te disse, aquilo que os teus pais te disseram, não é uma verdade absoluta. Não é. Não é. Eu dava para fazer um episódio só de coisas que as pessoas me disseram sobre mim, que eu acreditei, tomei isso como minha identidade, tive problemas por causa disso, por não perceber que essa não era a minha identidade, era outra a minha identidade, e então eu achava que era uma coisa, mas era outra. Então tive problemas por causa de problemas internos, ok? Não problemas com outras pessoas. E chego ao fim, chegar à realização de que eu não sou assim como as pessoas dizem. Não sou. Não sou. Essa não é a minha identidade. Só porque as pessoas me veem assim. Que às vezes, modéstia à parte, às vezes é de uma forma muito cruel. Às vezes as pessoas que estão à nossa volta nos veem e nos dão uma identidade muito cruel. Muito, muito cruel. Com visão em quê? Vou-vos dar aqui a dica de terapeuta, né? As pessoas, na maioria das vezes, quando elas nos dizem algo, principalmente quando é algo ruim, quando é algo mau, elas é um espelho, é a visão delas
sobre nós. E nessa visão delas sobre nós tem um espelho. Elas estão-se a olhar a elas próprias e a projetar aquilo que elas veem nelas próprias em nós. E nossa, resolveria tantos conflitos se as pessoas simplesmente fizessem terapia e tentassem perceber esta questão, todo este episódio que eu estou aqui a dizer, porque é que nós pensamos de forma que nós pensamos. E então, um último exemplo para eu acabar, porque este episódio, para além de gigante, está assim um bocadinho pensamentos soltos, mas eu quero juntar aqui, porque eu quero tocar nesta questão da identidade. Houve uma vez uma amiga minha que estava a ter um conflito com outra pessoa, e ela estava assim, ai Patrícia, ela disse que eu sou... Ai, não sei qual foi a palavra agora... que eu a tinha magoado e que eu a estava a julgar com base nesta questão e não é nada disso, eu fiquei-me a sentir tão mal porque não era nada disso que eu queria passar, não era nada disso que eu tinha essa intenção e etc. E eu fiquei assim, pá, olha, mas não é nada disso. E depois ela, e ainda por cima foi uma questão que foi muito fácil ver aquilo que ela tinha dito porque foi por mensagens ou eu estava presente quando ela disse e eu disse assim, olha lá, tens que perceber uma coisa que eu acho que tu não estás a perceber e é bom que tu percebas. Ainda por cima ela é mais velha que eu. E foi muito interessante essa conversa que nós tivemos. Que eu disse-lhe assim, nós somos responsáveis por aquilo que nós dizemos sim, e eu arrisco dizer que nós também somos responsáveis do impacto que isso tem com as outras pessoas. Porque eu acho que nós não devemos ser maus de propósito, ou sermos honestos e com o cartão da honestidade dizermos tudo o que queremos e que nos apetece. Mas nós também temos que perceber, se estamos a falar com uma pessoa que está magoada, que já é magoada dela própria, nós não podemos também não dizer nada. E a questão não era ela quanto a... Vou contar a história para ficar claro. Essa pessoa é de uma outra religião que não a nossa, ok? E essa pessoa queria explicar a mim e à filha dessa pessoa a religião dela. Só que nós não concordámos com essa religião. Eu, honestamente, eu não sabia nada sobre essa religião, mas nós não concordámos com essa religião e essa religião é um bocadinho intensa em certas coisas. E então, quando a pessoa queria explicar, ela perguntou se podia explicar, como é óbvio, porque não significa que nós temos que nós não podemos contar aos nossos filhos ou assim, mas tem que haver um limite, não é? Eu não quero que pessoas aleatórias falem sobre sexo ou algo da vida pessoal, e a religião faz parte dessas coisas da vida pessoal. Eu só falei sobre o sexo porque as pessoas percebem melhor quando falamos de sexualidade ou quando falamos sobre isso, mas eu não quero que as pessoas falem sobre sexo com os meus filhos sem eu saber o que é que elas vão dizer. Eu lá sei o que é que elas vão dizer, eu lá sei se elas têm a mesma opinião sobre sexo que eu tenho. Então, isso é algo do foro pessoal, é algo do foro que eu devo falar com os meus filhos. Estou a falar de sexo, não estou a falar de prevenção de abuso sexual, não estou a falar de sexualidade, estou a falar de sexo, tá? Ok. Que também a sexualidade e a prevenção de abuso sexual também é de foro familiar, ok? Mas, enfim, é um bocadinho mais complexo porque falar sobre sexualidade, muitos pais às vezes não têm capacidade, etc. E é muito protetor nas igrejas e nas escolas se falar sobre prevenção de abuso sexual. Ok? E sobre sexualidade, mas não é sobre sexo diretamente, ok? Sexualidade é muito mais do que sexo, ok? Então, e ainda assim eu sou a favor de que, em vez de falarmos diretamente com as crianças, devemos falar com os pais, capacitar os pais para falarem sobre essas questões e etc. A mesma coisa com a religião, não adianta nada falar sobre isso na escola, falar se em casa não se fala sobre essas coisas, ok? Ok. E então ela pediu autorização e ela disse assim, olha, muito assim por cima, não vais, né, explicar todos os detalhes da religião, porque, na opinião de mãe dela, ela achou que era demasiado intenso para se explicar isso a uma criança. Ok. E ela lá explicou mais ou menos, e quando essa senhora saiu, nós explicamos, nós não, ela, porque eu não sabia nada, ela explicou direitinho, pela cosmovisão cristã, o que é essa religião, o que fazem nessa religião. Ok. Passado um tempo, mas isto foi assim, tudo muito natural, muito normal. Opa, se eu estiver a falar com uma pessoa que não é cristã e está às crianças e perguntar assim, mas Patrícia, o que é ser cristã? Eu vou perguntar a ela, olha, posso-lhe explicar o que é o cristianismo, o que é Jesus, etc. As pessoas dizem assim, olha, tipo, muito por cima, vou dizer, ok, pronto, Jesus é uma pessoa que morreu na cruz por nós para nos salvar dos nossos pecados. Pronto, ok, vou dizer uma coisa assim, muito superficialmente, mas o que é que tu fazes? Eu vou à igreja, eu gosto, a minha igreja é fixe, nós cantamos, nós ouvimos a palavra de Deus, nós lemos a Bíblia, é isto. Pronto, é isto. A fé cristã. Pronto.
Foi algo assim, deste género. Mas a pessoa disse assim, olha, mas não quero que fales muito, ok. Tipo, a pessoa está no seu direito de não querer que eu fale sobre esta questão com a filha dela. É o direito dela. É o direito dela. Ela acha que a criança vai estar... que o bem-estar da criança vai estar protegido se não lhe forem contados todos os detalhes sobre esta situação. Ponto. E depois veio a história de que ela estava a dizer que por causa de ela ter dito para falar assim mais por alto, que ela estava a julgá-la com base de religião e não sei o quê, e que não estava a aceitá-la como ela é, e eu fiquei assim, olha, you know what? Não foi nada disso que aconteceu. Ela interpretou isso porque ela está magoada, por outras situações, não é? Porque depois tu conheces mais a personalidade da pessoa, e tu não és responsável por nada disso. Tu não és responsável pela mágoa dela. Eu estava presente. Então eu era uma pessoa do exterior. Eu não achei que tu foste rude. Eu não achei que tu fosses nada disso. Foi uma coisa normal. Agora, muitas pessoas não conseguem separar o seu ego da ação que elas estão a fazer. Elas não conseguem perceber que não é contra a religião dela. É a favor da minha criança. Não é contra... Tu podes acreditar no que tu quiseres acreditar, é a tua vida. Agora, não vais trazer isso para os meus filhos. I'm sorry. Mas isso não vai acontecer. Sabem? É assim, I'm sorry. Mas não vai acontecer. Porque são os meus filhos e é a minha decisão. E nós temos que separar um bocadinho essa questão. E eu disse-lhe a ela, olha, isso é algo... E ela assim, porque ela chamou-me isto e não sei o quê. E também aconteceu outro caso na minha escola, que uma colega minha, ela é uma pessoa super incrível, e disseram que ela não tinha empatia. Nós estávamos a resolver trabalhos de grupo, que é a coisa que mais dá dor de cabeça na universidade, é fazer trabalhos de grupo, por causa de gerir o grupo e não por causa do trabalho em si, e a pessoa não queria fazer nada, não estava a fazer nada, e outra pessoa lhe pediu para ela fazer, não é? Ela disse assim, vocês não estão a ter empatia comigo, tu não és uma pessoa muito pouco empática. Num curso de psicologia isto é quase um ataque, né? Porque a competência que o psicólogo mais tem que ter é empatia. Bem, de tal modo que a pessoa que ouviu isso ficou tão magoada com essa questão, que ela foi perguntar a toda a gente, a família, a todos os amigos que ela tinha, se ela tinha empatia ou não, e claro que não era o caso desta pessoa. Esta pessoa é super incrível, super empática, uma pessoa com um coração lindíssimo, enfim. Eu disse-lhe, olha, tu não percebes que aquilo que ela te está a dizer é com um véu, e ela está a olhar para ela, não está a olhar, é um espelho dela? Tu não percebes isso? Que é a mágoa dela que está a falar, que não é real? Não é um ataque. Então nós temos que perceber duas coisas. Que muitas das vezes as pessoas, quando falam connosco, elas estão a falar com a visão delas sobre nós, que tem um enviesamento muito grande de espelho, né? De elas estarem-se a ver a nós. Por exemplo, nós fazemos uma coisa má e a pessoa vai criticar e etc. Se calhar como lhe criticam a ela, fazer-lhe mal como lhe fizeram a ela e não diretamente connosco. Portanto, às vezes, nós temos que perceber que às vezes as coisas não são sobre nós. Nem os ataques que são feitos a nós são sobre nós. Porque uma pessoa que ataca deliberadamente a outra, uma pessoa que trata mal deliberadamente a outra, o problema não é da pessoa que está a ser maltratada, é do maltratante. O maltratante é que tem que estar num péssimo bocado, assim, numa péssima fase da sua vida, para ser capaz de maltratar alguém. E quando eu disse isto, que era uma, que era outra, foi assim uma libertação enorme, que elas perceberam que não é sobre mim. Aquilo que ela me disse não é sobre mim. Aquilo que ela falou e a mágoa dela também não é sobre mim, é sobre ela, porque ela que levou isso ao coração dela, e eu não posso levar isso para o meu coração. Então, duas coisas que eu ainda agora estava a dizer. Uma é que nem tudo é sobre nós, então nenhum ataque a nós é sobre nós, é sobre a outra pessoa, porque é que a outra pessoa está a reagir daquela forma, ok? E a outra coisa é que eu não posso me deixar atacar por estas coisas. Então, quando nós temos a nossa identidade muito bem firmada, entre parênteses, em Cristo, sai de parênteses, será muito mais difícil as pessoas nos virem atacar, no que quer que seja. Porque nós sabemos qual é a nossa identidade. Nós sabemos que eu não sou assim. Patrícia, porque tu és... A última foi que eu sou indecisa.
Tu és indecisa. Mas eu sei que eu não sou indecisa. Diz o que tu quiseres. Tudo bem, é mais sobre ti do que sobre mim. Diz para aí que eu sou indecisa. Diz o que tu quiseres, não interessa. Não interessa, porque não é verdade. Eu é que sei a verdade. A verdade da minha personalidade. Não é? Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. É um programa da rádio comercial que é o Eu é que sei com as crianças. Então, toda essa questão, nós temos que perceber qual é a nossa identidade e não deixar que isso venha para o nosso coração. Alguém me está a tratar mal na escola, no meu trabalho, não sei o quê. Ok, estão-te a tratar mal, estão-te a fazer bullying porque tu, não sei, porque tu pensas de uma forma diferente, porque tu não sei o quê. Ok, porque é que isso te afeta? É ao mesmo tempo em que nada é sobre nós, ou seja, o ataque dessa pessoa não é sobre ti, é sobre essa pessoa que te está a atacar. Porque é que ela está a atacar? Why? Porquê fazer bullying? Porquê te maltratar? Não faz sentido nenhum, ok? E ao mesmo tempo é tudo sobre mim. Porquê é que eu estou ofendido com isto? Porquê é que eu não tenho a minha identidade firmada o suficiente para eu ficar atacada com isto? Porquê é que uma pessoa deixar de me responder ou uma pessoa fazer-me mal está-me a afetar tanto? Dica assim, nestes momentos, quando é demasiado intenso o que estamos a passar na nossa área profissional, é sempre bom ter alguém com os mesmos valores que nós, muito próximo de nós, que nós possamos dizer, olha, eu estou a ficar maluca ou é só o que está a passar à minha volta, ok? Aí é sempre positivo ter alguém que nos ajude nesse sentido, porque, como é óbvio, né? Temos de ter alguém que nos traga de novo para a linha do centro. Daí também tem a terapia e tal, mas ainda assim eu acho importante haver uma pessoa muito próxima de nós, tipo, eu detesto a palavra melhor amigo, isso tem a ver comigo, ok, lá está uma coisa para analisar, ok, mas um melhor amigo, um conselheiro, alguém que está connosco por nós, que nos conhece, que sabe, que também está por dentro da nossa verdadeira identidade, que nos traga de novo para a linha. Então eu tenho essa pessoa e às vezes eu digo assim, olha, eu estou a pensar nisto e esta pessoa disse-me aquilo e eu estou assim meio help. O que é que tu achas sobre esta questão? E assim, não deixem tudo para dentro. Externalizem quando vos começa a incomodar. Mas perceber, mas porquê que me está a incomodar? Porquê que esta pessoa dizer que eu sou assim ou que eu sou assado? Porquê que está a vir tanto para mim? Claro que nós temos que ter uma reflexão, claro que nós temos que ouvir. Na verdade nós temos que saber de quem ouvir, ou seja, um professor aleatório que eu nem sequer admiro disse-me, eu vou acreditar, quer lá saber que ele disse se eu tenho potencial, se eu não tenho, nem o admiro. Agora, eu tenho essa pessoa que eu disse, por acaso é uma mulher, que é a minha conselheira, que eu falo com ela, que ela sabe da minha identidade verdadeira, etc. Se ela me disser alguma coisa, então aí é, ok, espera, isto merece uma reflexão. Um professor que eu admiro, apesar de não me conhecer bem, disse-me alguma coisa, é uma coisa muito descabida da minha identidade, é uma acusação muito descabida, sem nexo. Vou tentar analisar, mas depois não tem que vir para o meu coração. Ok, é útil, esta parte é útil, esta parte não é, lixo. A parte que é útil vamos melhorar. E não levar isto tudo para o coração, de ficar magoado, de deixar de falar, de etc. Mas andar com pessoas que falam, que têm opiniões diferentes, tudo bem, sabem, assim. E não pensar nem que tudo é sobre nós, porque não é. Nunca é, ok? Nunca é tudo sobre nós. Nós não somos o centro do universo, ok? Jesus é. Mas se não acreditas em Jesus, outra coisa é, mas tu não és de certeza. O eu não é o centro do universo, ok? Isso é uma coisa, é tão infantil, isso é um pensamento de sobrevivência. Nós nascemos com esse pensamento de sobrevivência, tá? Que é, o Freud chamaria-lhe o id. Id de idea, ok? Que é o id, que é a nossa parte selvagem, carnal, que faz o que quer e o que bem lhe apetece, quando quer e quando bem lhe apetece. Nós nascemos assim, só com o id. Porquê? Porque nós nascemos para sobreviver. Nós só chegamos à vida adulta se tivermos isso. Porque o id, inicialmente, na nossa vida, nos primeiros anos de vida, é para comer, é para dormir. É isso que deseja o id. Quando somos adultos, não é? Quando somos adultos é dinheiro, poder, sexo, etc. Então, o id, se não for controlado na infância, se não for... daí a Bíblia fala em Provérbios, ensinem as crianças o caminho que devem andar e elas nunca se desviarão. Tem a ver com controlar esse id. E quem controla esse id é o superego, que começa a vir
na altura dos 5 anos de idade, ok? Teoria de Freud aqui para vocês. E quem controla o superego e o id é o ego, ok? O ego é a parte consciente da nossa mente, o superego tem uma parte consciente e tem uma parte inconsciente, e o id é completamente inconsciente. Portanto, é mesmo carnal, aquela coisa do que eu quero, do que, meu Deus, eu preciso agora. E o superego vai dizer, opá, cala-te. E o ego vai dizer assim, ok, pessoal, vamos ter calma, vamos controlar isto, vai dar tudo certo, ok? Mas muitas vezes estes processos são inconscientes. Mas não é o eu, o self, o ego, não é o centro da humanidade, não é o centro do mundo. Eu não sou o centro do mundo, tu não és o centro do mundo, sai, ok? Muitas pessoas têm depressão e ansiedade porque acham que são o centro do mundo, porque acham que alguém quer saber do que elas vão dizer, não querem saber. Querem saber do que elas vão vestir. Ai, se eu for assim vestida, o que é que as pessoas vão pensar? Não vão pensar nada, estão-se a cagar para ti, desculpem a expressão, mas é verdade. Não querem saber. Isso é extremamente, um pensamento egoísta, a palavra é mesmo essa, é egoísta o pensamento, mas para além de ser egoísta, está-te a prejudicar a ti, não é mais ninguém, está-te a prejudicar a ti. Portanto, nós não somos o centro do universo. Quando alguém nos ataca, não está a atacar a ti, querida. Não está, a pessoa não tem um problema contigo. Não tem, a pessoa tem um problema com ela. Entendes? Porque para alguém ter um problema contigo, ela tem que ter um problema com ela. Se calhar tu despertas algo nela que nunca ninguém despertou, que a chateia. Se calhar tu estar à tua beira demonstra uma falha que ela tem, que lhe magoa. Uma falta de amor em casa, uma falta de vida, de louça para lavar. Ok? Então, ok, este podcast super completo, meu Deus do céu, uma terapia aqui de grupo. Duas coisas aqui de resumo para finalizar aqui o episódio. Em suma, duas coisas. Não acreditem em tudo o que ouvem, ok? Busquem sempre uma segunda opinião, pesquisem, deem um Google académico, não um Google normal, deem um Google académico, traduzam os artigos, dá para traduzir até PDFs, leiam alguma coisa, procurem pessoas que buscam os dois lados da moeda, ou então busquem vocês os dois lados da moeda, não vejam só coisas de quem acredita em algo, busquem também quem não acredita, busquem também quem acredita mas justifica porque é que acredita, busquem também quem não acredita e justifica porque é que não acredita e escolham no que querem acreditar, ok? E 2, levando isso para a vossa identidade, busquem a vossa identidade, pelo amor de Deus, ok? Busquem a vossa identidade, busquem perceber porque é que vocês pensam o que pensam sobre as outras coisas, mas também busquem perceber porque é que vocês pensam o que pensam sobre vocês. O que é que... Respondam-se às perguntas. O que é que os professores diziam de mim? O que é que a minha mãe dizia de mim? O que é que o meu pai dizia de mim? O que é que o meu irmão e a minha irmã diziam de mim quando eu estava a crescer? E até que ponto é que eu acredito nisso até hoje? E até que ponto é que isso é verdade? Se calhar não é. Entendem? É que se calhar não é verdade. Se calhar a vossa verdade é outra. Se calhar a vossa realidade é outra, que essas pessoas não tiveram a oportunidade de ver. Se calhar não quiseram ver, ok? O que é que os professores diziam de mim? O que é que o professor de infância dizia de mim? Ok? Muitas vezes o nosso potencial é extremamente, e eu vou usar uma palavra feia, castrado pela fraca visão dessas pessoas. Fraca visão. Jesus curou cegos, não foi por acaso, tá? Não foi por acaso. E Jesus continua a curar cegos e não é por acaso. E às vezes a cura não é de cegueira física. É cegueira espiritual, é cegueira mental, é cegueira de potencial. Meu Deus! O que eu vejo de pessoas com potenciais enormes, enormíssimos, que não exercem o seu potencial porque têm medo do que os outros vão dizer, porque têm medo do que os pais vão dizer, porque não acreditam no seu potencial, porque acreditam no que os pais disseram, no que os professores disseram. Por favor, quando estamos a falar de crianças e de adolescentes, é um cuidado extra que temos que ter, adolescentes, ajudá-los a curar isso, não é? E potenciá-los numa fase tão incrível que é a adolescência. Mas adultos, hello adultos que me estão a ouvir, pá, a responsabilidade está do vosso lado. Está do vosso lado. Buscar terapia,
buscar tudo o que seja mais alguma coisa, livros de autoajuda, buscar reflexão, sentar, ler, deixar o pensamento voar e perceber porque é que eu penso da forma que penso. Sair do automático. Está na hora, ok? Está na hora. Então, espero que tenham gostado deste podcast gigante, este episódio, meu Deus. Espero que tenham gostado. Se gostaram, sigam-me no Instagram, @patriciasilva.smiler. Deixem aqui em baixo, não sei onde é que vocês estão a ver, se estiverem no Apple Podcasts, deixem o vosso comentário, a avaliação do podcast, do episódio. Muito obrigada por isso. Se estiverem no Spotify, respondam aqui à pergunta, digam-me coisas que gostavam de falar aqui, etc. Em breve pretendo trazer convidados, então eu espero que vocês gostem. Fiquem bem e tchau!